Boa noite. Boa noite. O presidente do INSS, Francisco Lopes, é demitido depois de denúncia de um contrato suspeito. Eram quase 9 milhões de reais em programas de computador considerados inúteis pelos técnicos. O Supremo abre mais um inquérito sobre os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, do MDB. Desta vez, o caso envolve repasse de 40 milhões de reais da JBS Friboi a políticos do partido. Polícia Federal afirma que propinas da Odebrecht pagaram reforma do sítio em Atibaia usado por Lula. Cumprindo pena pelo apartamento no Guarujá, o ex-presidente é réu, mais uma vez, por lavagem de dinheiro. Empresário condenado por corrupção na gestão Celso Daniel pede a Gilmar Mendes para não ser preso. Ronan Maria Pinto teme que o Tribunal de São Paulo aplique a decisão do Supremo sobre segunda instância. Justiça bloqueia 100 milhões de reais de doleiros acusados de ligação com o narcotráfico. Um deles, Carlos Alexandre de Souza Rocha, fez delação na Lava Jato, mas continuou no crime. Nos Estados Unidos, um traficante internacional de armas brasileiro confessa seus crimes. Frederic Barbieri é investigado pelo envio de fuzis para quadrilhas de drogas do Rio de Janeiro. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Depois de 5 dias foragidos, ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, o Maninho do PT, e o filho dele, Leandro Eduardo Marinho, se entregaram à polícia. Eles são acusados de tentar matar um empresário em frente ao Instituto Lula, no dia em que foi decretada a prisão do ex-presidente. Maninho e Leandro se entregaram em uma delegacia do centro de São Paulo e foram levados para o departamento de capturas, que fica no prédio do DHPP. O ex-vereador de Diadema e o filho tiveram a prisão preventiva decretada na semana passada e estavam foragidos. Na última segunda-feira, a justiça negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa. Hoje mesmo, após passarem por exames de corpo de delito, eles foram levados para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado. Maninho e Leandro são acusados de tentativa de homicídio durante a agressão do empresário Carlos Alberto Bettoni em frente ao Instituto Lula. O caso aconteceu no dia em que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente. Durante a briga, Carlos Alberto bateu a cabeça em um veículo que passava pela rua e sofreu traumatismo craniano. Ficou mais de 20 dias internado. Agora, ele já não corre mais risco. Por telefone, a advogada dos acusados disse que vai pedir para revogar a prisão preventiva e alega que não houve tentativa de homicídio e sim lesão corporal. A lei que pune flanelinha que ameaçar motorista em São Paulo não é aplicada. Ainda sem regulamentação, ela prevê multa de R$ 1.500 para os guardadores que obrigarem motoristas a pagar para estacionar. Se você quer ir de carro ao Mercadão no centro, por exemplo, lá estão eles. Se quer estacionar num lugar movimentado, não há como escapar. Ou você paga o estacionamento, ou para na rua e precisa pelo menos negociar, tentar. Não costuma ser tão simples lidar com flanelinhas de plantão. Que incomoda bastante, né? É bem chato você ser abordado na rua. Não existe preço fechado, meu carro não vai estar seguro, não vai estar nada, né? Vai estar exposto na rua, já aconteceu isso comigo. Eu fico com um pouco de medo também. Eu acho que eles não podem coagir a pessoa, forçar a pessoa a dar, acho que tem que ser livre. À luz do dia ou à noite, os donos da rua. Em São Paulo, flanelinhas estão sempre próximos de parques, estádios, shows. Só que reclamações de ameaças e cobranças abusivas em local público, com preço fechado e tudo, resultaram na criação da Lei número 16.816. A nova regra pune os flanelinhas por coagir ou ameaçar os motoristas e prevê multa de R$ 1.500. Essa nova regra deveria ter entrado em vigor no último dia 4. Mas mais de 90 dias depois que essa lei foi assinada, ainda nem foi regulamentada. Na prática, não saiu do papel. O que significa dizer que continua tudo igualzinho. De um lado as autoridades e do outro os flanelinhas agindo normalmente. Um exemplo clássico é esse. No entorno de jogo de futebol na entrada de estádios, dezenas de flanelinhas que disputam os clientes. Na mesma rua, há 2, 3, 4 guardadores de carros. É comum, inclusive, a cobrança antecipada. Só que assim que começa o jogo, eles somem, vão embora. E como funcionaria essa nova lei? Quem vai fiscalizar? Como será cobrada a multa? Ninguém sabe, nem a prefeitura, que por sua vez diz que sem regulamentação
não dá para saber de nada. E também, já que a data inicial não foi cumprida para sair essas regras, também não há uma nova previsão para isso. O ex-PM Orlando Oliveira, conhecido como Orlando de Curicica, prestou depoimento hoje e voltou a negar a participação nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. No depoimento, que durou 40 minutos, ele explicou a relação que tinha com as vítimas. De acordo com uma testemunha ouvida pelo jornal O Globo, Orlando seria um dos mandantes do crime, ao lado do vereador Marcelo Siciliano, do PHS. Os dois negam. Em audiência na Flórida, Frederic Barbieri se declarou culpado por tráfico internacional de armas. Conhecido como o Senhor das Armas, ele está preso nos Estados Unidos desde fevereiro, quando agentes federais americanos encontraram 52 fuzis em um depósito alugado. Barbieri foi responsável pelo envio de 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Rio em junho do ano passado. As armas estavam dentro de aquecedores de piscina, em containers vindos de Miami. A documentação da empresa de transporte mostrou que entre 2013 e 2017 foram enviadas várias remessas com 120 aquecedores d'água, motores elétricos e aparelhos de ar-condicionado, usados para esconder carregamentos ilegais de armas. O traficante é investigado desde 2009 aqui no Brasil, mas fugiu para os Estados Unidos, onde conseguiu cidadania. A Justiça da Flórida deve definir a sentença dele no dia 19 de julho. A confissão faz parte do acordo de Barbieri com a Justiça em troca da redução da pena, que pode chegar a 25 anos de prisão. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o trancamento da ação penal contra o italiano Cesare Battisti por crime de falsidade ideológica. Ele era acusado pelo Ministério Público de ter declarado falsamente que morava em Cananéia, no litoral sul de São Paulo, para fins de habilitação de casamento. Battisti está condenado na Itália à prisão perpétua por terrorismo e à morte de 4 pessoas nos anos 1970. Ele nega os crimes e vive no Brasil desde 2004. O ministro Edson Fachin autorizou inquérito para investigar repasses de mais de 40 milhões de reais da JBS Friboi para políticos do MDB. Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. E este novo inquérito terá como base, além da delação de executivos do grupo frigorífico, outro acordo de delação, o de Sérgio Machado. O ex-senador e ex-presidente da Transpetro, ligado ao MDB, disse aos investigadores que chegou ao conhecimento dele que a JBS faria doações à bancada do MDB do Senado em 2014, no valor de 40 milhões de reais a pedido do PT. Já Ricardo Saldi disse que o repasse foi maior, 46 milhões de reais. Segundo o ex-executivo da JBS, o pagamento se tratava de uma vantagem indevida, uma vez que dirigentes do PT estariam comprando o apoio de MDBistas para as eleições de 2014, como forma de assegurar a aliança entre os partidos. E, de acordo com os delatores, seriam beneficiados com a doação os senadores Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, Eduardo Braga, Edson Lobão, Valdir Raupp e Roberto Requião, além do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e Vital do Rego, ex-parlamentar e atual ministro do TCU. E o relator da Lava Jato, Edson Fachin, também autorizou a prorrogação por mais 60 dias de um outro inquérito contra os políticos do MDB e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Eles são acusados de recebimento de 7 milhões de reais da Odebrecht. A Polícia Federal e a Procuradoria sustentaram que ainda estão pendentes a tomada do depoimento de uma testemunha e que ainda falta o amplo acesso aos sistemas de comunicação e contabilidade paralela da empreiteira. Este inquérito em andamento já investiga os senadores do MDB, Renan, Jucá, Eunício e o deputado Lúcio Vieira Lima. Os parlamentares são acusados de receber propina e de atuarem na aprovação de uma medida provisória que beneficiou a Odebrecht. Eles negam as acusações. Neste novo inquérito, além dos senadores do MDB, também vai prestar depoimento o ex-ministro Guido Mantega, do PT. Na delação, executivos da JBS Friboi disseram que negociaram valores de propina com o petista. O ex-titular do Ministério da Fazenda nega.
Um laudo dos peritos da Polícia Federal de Curitiba traz que a reforma do sítio em Atibaia, atribuído ao ex-presidente Lula, foi paga pela Odebrecht com Caixa 2. O documento confirma o que disse o engenheiro da empreiteira Emir Diniz Costa Júnior. Ele, que também é réu no processo, afirmou em delação premiada ter recebido do Departamento de Propina da Odebrecht R$700 mil para custear a compra de materiais e serviços relacionados à obra. De acordo com os peritos, os dados contidos no sistema de propina da empresa são íntegros e autênticos. E destacam ainda que o Caixa 2 era abastecido com dinheiro de obras da Petrobras, de outros órgãos públicos e contratos no exterior. Esta é a segunda perícia realizada nos sistemas de propina da Odebrecht por ordem do juiz Sérgio Moro. O documento foi anexado à ação penal em que Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato. Atualmente, o ex-presidente está preso em Curitiba, cumprindo pena pela condenação no caso do triplex em Guarujá. A defesa de Lula afirma que o ex-presidente nunca recebeu ou solicitou qualquer benefício, favorecimento ou vantagem indevida de qualquer empresa. O Ministério Público Federal denunciou o dono da JBS Friboi, Joesley Batista, por corromper o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, para que beneficiasse a empresa do Grupo JF na Operação Greenfield. Além de Joesley, foram denunciados o ex-diretor jurídico do Grupo JF, Francisco de Assis e Silva, o presidente da OAB do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, o advogado Willer Tomás e o publicitário André Gustavo Vieira da Silva. Eles são acusados de terem participado de um esquema para comprar o apoio do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, para que ele defendesse interesses do Grupo JF. O maior objetivo era controlar os passos da Operação Greenfield, que apura os desvios nos maiores fundos de pensão do país, e que tem como um dos alvos a Eldorado Celulose, que faz parte da holding JF. Segundo as investigações, a JF pagou R$3.700.000 como propina. O valor é referente a um contrato fictício com o advogado Willer Tomás. O procurador Vilela teria recebido 1/3 desse total, R$1.200.000, além do pagamento mensal de R$50 mil como ajuda de custo. O Ministério Público diz que o presidente da OAB-DF, Juliano Costa, foi um dos articuladores de parte do esquema. No ano passado, Ângelo Goulart Vilela e Willer Tomás já haviam sido denunciados por suposto vazamento de informações. Os dois chegaram a ser presos na Operação Patmos, da Polícia Federal, que também mirou o senador Aécio Neves, do PSDB, e o presidente Michel Temer. A denúncia foi apresentada, apesar dos acordos de delação premiada assinados no início de 2017, entre Joesley, Francisco de Assis e a Procuradoria-Geral da República ainda estar em vigência. A rescisão das delações foi pedida em setembro do ano passado pelo então chefe do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, depois que veio à tona que os executivos omitiram informações nos depoimentos. A sucessora de Janot, Raquel Dodge, reforçou junto ao Supremo a necessidade do rompimento do acordo. Mas a solicitação não foi ainda analisada por Edson Fachin, relator da Lava Jato, no tribunal. A defesa de Ângelo Goulart Vilela diz que a denúncia é baseada em elementos frágeis. Os advogados de Joesley Batista afirmam que há grave desrespeito à lei e às cláusulas do acordo de colaboração firmado com a Procuradoria-Geral da República. Juliano Costa Couto diz que nunca foi contratado para atuar em nenhuma das operações que envolvam os interesses do Grupo Friboi. Os outros dois citados também negam as acusações. A Justiça Federal de Curitiba bloqueou hoje mais de R$100 milhões em bens registrados no nome de 7 investigados na Operação Efeito Dominó. Ontem, a Polícia Federal desarticulou um esquema de lavagem internacional de dinheiro do narcotráfico e também de corrupção. Entre os 7 presos que tiveram os bens bloqueados pela Justiça do Paraná nesta quarta-feira está o doleiro Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará. Também delator da Lava Jato e do caso Banestado, Ceará é acusado de retomar as atividades criminosas a partir de 2016, mesmo tendo firmado o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Apontado como um dos principais doleiros que lavavam dinheiro do narcotráfico, movimentado por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, foi preso no ano passado pela Polícia Federal.
Ele é acusado de liderar um esquema de tráfico internacional de drogas que movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no Brasil e no Paraguai. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o dinheiro abasteceu campanhas políticas no Brasil. O INSS vai deixar de atender nas agências físicas os pedidos de aposentadoria por idade e também salário maternidade. A partir da próxima segunda-feira, os benefícios devem ser solicitados por telefone ou pela internet. Enquanto a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer não for aprovada no Congresso Nacional, as regras que definem quem tem direito aos benefícios continuam as mesmas. Para solicitar a aposentadoria por idade, qualquer trabalhador deve contribuir por pelo menos 15 anos. Para os que atuam em áreas urbanas, as idades mínimas são de 65 anos para os homens e de 60 para as mulheres. No caso da mão de obra rural, a idade mínima é menor, 60 anos para homens e 55 para mulheres. Podem solicitar o salário maternidade e beneficiários com filhos biológicos ou adotivos que contribuíram no mínimo 10 meses para o INSS. A duração do benefício varia entre 14 e 120 dias. A partir da próxima semana, quem for dar entrada nos dois benefícios não deve mais procurar os postos do Instituto. O atendimento só vai ser feito via telefone ou internet. E quem estiver com toda a documentação em dia pode receber a liberação na hora. A pessoa só vai ser chamada para ir a um dos postos caso seja detectado algum problema, como a falta de documentos. Quem já precisou do serviço e foi atendido por telefone, gostou da mudança. Eu tive o resultado em 15 dias. É a melhor coisa. É melhor que você vir aqui na agência pegar ceia, porque você já pega a ceia por telefone mesmo. Também na semana que vem, mas a partir da quinta-feira, dia 24, outros serviços que só eram realizados quando a pessoa vinha até uma das unidades passam a contar com agendamento prévio solicitado pela internet ou pelo telefone. Nesta segunda etapa, o atendimento a 21 serviços também vai deixar de ser presencial. Entre eles, atualizar dados do imposto de renda, cadastrar dependentes para o salário família e solicitar pensão por morte. A lista completa está no site do INSS, que é o mesmo endereço eletrônico para realizar as solicitações, inss.gov.br. Já por telefone, a ligação é gratuita pelo número 135. A dúvida agora é quanto à qualidade do atendimento. Aposentadoria por telefone, pela internet. Nossa senhora, vem aqui pessoalmente é difícil, que dirá fazer pela internet. Deve dificultar. Estão dificultando as coisas mais ainda, para o cliente vir aqui, desistir e ir embora. O presidente do INSS, Francisco Lopes, foi demitido hoje depois de denúncias de que o órgão contratou uma empresa por quase 9 milhões de reais para fornecer programas de computador que não tinham utilidade para o Instituto. O caso foi revelado pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, é numa pequena sala comercial em Brasília que funciona a empresa RSX Informática, que mais parece uma distribuidora de bebidas, mas que o governo federal paga como uma companhia especializada no desenvolvimento de softwares de última geração. Em outro trecho, o jornal destaca que no mês passado, a empresa fechou um contrato de 8 milhões e 800 mil reais para vender ao INSS um programa de computador. O INSS já teria liberado 4 milhões sem receber qualquer serviço e o presidente do Instituto teria admitido o gasto sem verificar a procedência da empresa. Um parecer de técnicos do INSS indicava que os programas de computador oferecidos pela RSX não tinham qualquer utilidade para o órgão. Francisco Lopes estava no cargo desde dezembro do ano passado. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da demissão do presidente do INSS. A demissão do presidente do INSS, Francisco Lopes, expõe a linha de montagem que transforma órgãos vitais da administração pública em antros de safadeza. Lopes foi ao olho da rua porque comprou programas de computador numa empresa que funcionava numa loja de bebidas. Esse negócio de bêbado foi orçado em 8 milhões e 800 mil reais. Quem é Lopes? É um apadrinhado do líder do governo no Congresso, André Moura, um deputado do Partido Social Cristão que responde a 8 processos, de improbidade até tentativa de homicídio. O cristão André Moura
é um fiel seguidor do irmão presidiário Eduardo Cunha, que o impôs a Michel Temer. Moura e Cunha rezam pelo catecismo do Centrão. Adotam o lema do edando que se recebe, retirado da oração de São Francisco, para simbolizar a prática profana de exigir vantagens do governo em troca de apoio político no Congresso. Flagrada pelo jornal O Globo, a compra de softwares na Casa de Vinhos forçou o Planalto a agir. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, denunciado por corrupção, consultou o multiprocessado André Moura, que tentou segurar o seu afilhado na presidência do INSS. Moura só concordou com a demissão depois que Padilha lhe informou que Michel Temer, também denunciado por corrupção, o autorizou a indicar o substituto do demitido. Numa engrenagem assim, tão apodrecida, nada se cria, nada se transforma. Tudo se corrompe. Boa noite. Pesquisa mapeia hábitos de consumo dos idosos de São Paulo e mostra que eles estão mais conectados do que nunca e querem mais qualidade em produtos e serviços. 63% dos idosos que moram na cidade de São Paulo fazem compras sozinhos. O supermercado é o local escolhido por 93%, mas a internet está ganhando adeptos. 10% já fazem encomendas online. A maior queixa não é sobre dificuldades operacionais, mas sim o tamanho das letras nas embalagens. Pequenas demais. Horrível. Não dá para enxergar, né? Deveria ser um pouquinho maior. A pesquisa feita pela empresa Quorum, especializada em projeções para o mercado, ouviu 500 pessoas na capital paulista que têm entre 60 e 80 anos, de todas as faixas sociais. A projeção, segundo o IBGE, é que essa população no estado seja de 6 milhões e 600 mil pessoas, quase 15% do total de idosos brasileiros. Edna tem bem esse perfil. Mora sozinha, como 1 em cada 4 idosos. Se mantém ativa, faz trabalho voluntário e ainda não pensa em parar. Para descansar eu vou ter muito tempo. Então, agora não. Quando a gente pensa em velhice, em idade, está relacionado à proximidade da morte. Então, a gente, em relação aos anos 80, ganhou 12 anos a mais de vida. Então, a morte está mais longe, logo a proximidade dela está mais longe, logo a gente se sente menos velho com o passar do tempo. A pesquisa também mostrou algo que quem convive com idosos sabe bem. A tecnologia é parte importante da vida deles. 72% dos entrevistados têm smartphone e usa esse tipo de equipamento para se comunicar com a família e com os amigos. Quer ver só? Estou ligando para perguntar qual a importância do celular, do tablet, da internet na sua vida. Olha, é muito importante. Hoje eu não viveria mais sem essa maneira de me comunicar. Ângela se considera multitarefas, vive cercada por todos os equipamentos que gosta. A geração dela viu as transformações tecnológicas acontecerem e ela não foi exceção. Segundo a pesquisa, 67% dos idosos usam celular para acessar e-mails, 44% para ampliar conhecimento, 39% para acompanhar as notícias. Entre as atividades que mais gostam de fazer, 77% dizem que acessar a internet está em primeiro lugar, à frente de ler, viajar, fazer compras ou ir ao cinema. A gente não se sente só, é muito legal. Eu acho que essa é a ponte das pessoas da minha idade. E ainda nessa edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista Marco Vignoli, deputado estadual do PSDB, sobre as eleições deste ano. Um inquérito no Ministério Público apura pagamento de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estão sendo investigados, sob sigilo, Antônio Roque Cittadini, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Eduardo Bittencourt, ex-conselheiro do TCE. Bittencourt chegou a ser afastado do cargo pela Justiça em 2011, acusado de ter enriquecido de forma ilícita. O patrimônio dele, de 50 milhões de reais, foi considerado incompatível com o salário. Bittencourt conseguiu voltar ao cargo no ano seguinte e depois se aposentou. A suspeita agora é de corrupção na obra da rodovia Carvalho Pinto, que custou quase R$1,5 bilhão de reais e teve 32 aditivos, que alteraram cláusulas, prazos e aumentaram pelo menos 5 vezes o valor do contrato. A estrada, um prolongamento da rodovia Ayrton Senna até Taubaté,
É a principal via de acesso ao litoral norte de São Paulo, como alternativa à Dutra. Com início em 1990, as obras foram executadas durante os governos de Orestes Quércia e Antônio Fleury Filho, ambos do PMDB. Foi inaugurada em 1998 na gestão de Mário Covas, do PSDB. A investigação é com base na delação da Andrade Gutierrez na Lava Jato e foi aberta a pedido da construtora que fez acordo de leniência. Executivos disseram que a empreiteira pagou propina aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que o órgão não apontasse problemas nas licitações e nos contratos, inclusive com o metrô. O TCE é o órgão que analisa as contas do governo, fiscaliza contratos, convênios e operações que envolvem o orçamento. Os 7 conselheiros que formam o tribunal são nomeados pelo governador. Em outubro do ano passado, um deles, Robson Marinho, virou réu do Superior Tribunal de Justiça, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no que ficou conhecido como caso Alstom, o escândalo de pagamento de propina a governos de vários países do mundo. Marinho teria recebido o equivalente a quase 12 milhões de reais da multinacional francesa em uma conta na Suíça entre 1998 e 2005. Mesmo afastado do Tribunal de Contas desde 2014, Marinho continua recebendo o salário de R$30 mil por mês. Antes de assumir o posto no TCE, era afiliado ao PSDB e foi chefe de gabinete do governador tucano, Mário Covas. O vice-presidente do TCE, Roque Cittadini, diz que desconhece o teor da suposta delação e do referido inquérito. O ex-conselheiro Eduardo Bittencourt e Robson Marinho, afastado do Tribunal de Contas, negam as acusações. A Dersa diz que é a parte interessada no ressarcimento pelos danos a serem apurados. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, apontado como operador do PSDB, decidiu que não vai buscar, por enquanto, nenhum acordo de delação premiada. Essa informação é da colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Hoje, a Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de prisão preventiva dele. Sendo assim, Paulo Preto continua em liberdade. Na semana passada, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, foi quem concedeu o benefício de habeas corpus a ele. O ex-diretor da Dersa havia sido preso no início do mês pela Polícia Federal, acusado de desvios em obras do Rodoanel. O empresário Ronan Maria Pinto, já condenado na Lava Jato, pediu salvo-conduto ao Supremo para evitar uma nova prisão. A defesa do empresário de Santo André apresentou o habeas corpus preventivo ao ministro Gilmar Mendes do STF. Os advogados relataram que há real, concreto e iminente risco de prisão. Em novembro do ano passado, ele teve a condenação mantida pela Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 14 anos de prisão, acusado de liderar um esquema de corrupção no setor de transporte de Santo André, na gestão do prefeito Celso Daniel, do PT, assassinado em 2002. Ronan é dono do Diário do Grande ABC e de empresas de ônibus. Na terça-feira que vem, o TJ paulista vai julgar um recurso de Ronan Maria Pinto. A defesa alega ao ministro Gilmar Mendes que, ao condenar o empresário, a juíza de primeiro grau em Santo André disse que Ronan só poderia ir para a cadeia quando o processo transitasse em julgado, ou seja, quando não houvesse a possibilidade de recursos. No entanto, os advogados do empresário temem que o TJ paulista possa interpretar as decisões do Supremo. Desde fevereiro de 2016, o STF permite a prisão após a condenação de segundo grau, como aconteceu com o ex-presidente Lula, que cumpre pena no Paraná. Na Lava Jato, Ronan Maria Pinto foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 5 anos de prisão e teve a condenação mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O caso envolve um empréstimo de 12 milhões de reais ao PT feito no Banco Chaim. A transação foi intermediada pelo amigo pessoal de Lula, o pecuarista José Carlos Bunlai. Parte do valor do empréstimo teria sido enviada a Ronan Maria Pinto. Para o Ministério Público Federal, houve uma suposta extorsão praticada por Ronan contra o PT, no caso do assassinato do prefeito Celso Daniel. Todos negam as acusações. Ronan chegou a ser preso na Lava Jato e pela condenação por corrupção em Santo André. O PT de Mauá, na Grande São Paulo, avalia entrar com uma ação no Ministério Público pedindo a impugnação da chapa do prefeito da cidade. Ontem, a Câmara dos Vereadores rejeitou o pedido de impeachment feito pelo partido.
O prefeito Átila Jacomuzzi do PSB e o secretário de governo João Gaspar foram presos em flagrante na semana passada por desvios e fraudes em contratos da merenda escolar. Ontem, a vice-prefeita Laide Damo, do MDB, assumiu a prefeitura. Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Moro homenageado em Nova York. Segundo o painel da Folha, ao menos 7 bancos patrocinaram a festa. Também a Petrobras. $26 mil cada cota de patrocínio. João Dória, candidato ao governo pelo PSDB, discursou em homenagem a Moro, que posou para fotos com Dória. Criticado, Moro disse: "Isso é uma bobagem." Em Nova York, Moro palestrou em evento do LIDE, o grupo fundado por Dória, que, prefeito, passou o controle acionário para os filhos. O LIDE tem 1.700 empresas associadas. Associados pagam 10 mil por ano ao menos. Sócio Gold Ouro paga 16 mil. Dória foi fundador do CANSEI, movimento opositor ao governo Lula. Dória não se cansou de chamar Lula de corrupto. Durante anos do governo Lula, o LIDE, então comandado por Dória, promovia eventos na ilha de Comandatuba, na Bahia. Empresários pagavam para frequentar tais eventos, onde se reuniam com governadores e com ministros do governo petista, que Dória chamava de corrupto. Para evento em Roma, Dória mandou um avião buscar Fernando Pimentel do PT, que estava em Sófia, na Bulgária, com a então presidente Dilma. Pimentel era o ministro do Desenvolvimento e hoje governa Minas. A propósito ainda de Moro, vendido em leilão o triplex que o juiz disse ser de Lula, comprado pelo empresário Fernando Costa Gontijo, de Brasília. Nesta quarta, a rede paraibana de notícias RPN noticiou em seu site: empresário que arrematou o triplex de Lula teve pendência judicial na Paraíba, condenação por improbidade no âmbito da Operação Confraria em 2005. Diz a RPN, Gontijo alega ter sido vítima de uma confusão e que sua versão foi encampada no final do processo. Outros processos caminham, mas 91% dos deputados envolvidos na Lava Jato disputarão a reeleição, relata o Estadão. Com a nova regra do Supremo, se reeleitos, serão julgados só na primeira instância. Ou seja, feito o serviço, agora todos, como Aécio e Alckmin do PSDB, serão investigados nos seus biomas, nos territórios onde construíram alianças e poder. E Paulo Preto, solto por Gilmar, por hora desistiu da delação. Boa noite. O Hamas afirma que 50 palestinos mortos nos protestos em Gaza pertenciam ao movimento. Pelo menos 62 palestinos foram mortos por Israel na fronteira da faixa de Gaza desde segunda-feira. Um porta-voz do grupo muçulmano informou que a maioria dos mortos era de membros ou simpatizantes do movimento. Num programa da televisão palestina, o funcionário do alto escalão do Hamas disse que 12 eram civis. Os protestos na faixa de Gaza são contra a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e pela devolução das terras palestinas invadidas por colonos israelenses. A escalada de violência fez com que o governo turco expulsasse o embaixador e o cônsul de Israel. Em reação, Israel expulsou o cônsul turco de Jerusalém. Ontem, centenas de palestinos se manifestaram também na Cisjordânia. O dia começou hoje com sol, mas à tarde voltou a chover aqui em São Paulo. E será que o tempo continua fechado na quinta-feira? Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão. A frente fria se afasta, mas ainda provoca chuvas. Como a gente vê no mapa, em toda essa faixa em verde mais escuro, entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, o dia amanhã terá muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer momento. Mas para o interior, a chuva vem a partir da tarde. Outra área que pode chover a qualquer hora do dia amanhã é essa mais ao norte, mas por conta do tempo abafado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Vai esfriar no sul do Brasil, viu? Em Porto Alegre, mínima só de 12 graus e máxima de 20 sem chuvas. Já em Salvador, chuvas passageiras e calor de até 30 graus. Na capital fluminense, a máxima não passa dos 29, confortável por lá. E em Campo Grande, tempo firme e termômetros entre 17 e 29 graus. Para São Paulo, tempo firme e ensolarado no centro-norte do estado.
Já na faixa leste, a umidade marítima favorece a formação de muitas nuvens no decorrer do dia. Na capital, chove de forma passageira apenas pela manhã. Nas demais áreas, chove fraco a qualquer hora. No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e no sul e no oeste paulistas, o sol aparece pela manhã e ocorrem rápidas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 28 graus em Franca, aos 29 em Barretos e aos 30 graus em São José do Rio Preto. No litoral, só 25 graus em Santos e 27 em Caraguatatuba. Para a capital, o dia vai ser bem mais fresquinho, viu? Nessa madrugada, mínima de 17, máxima amanhã só de 23 graus com chuvas de manhãzinha. Aí na sexta, uma pequena chance de chuva à noite e as temperaturas ficam entre 16 e 27 graus, mas é no sábado que uma nova frente fria pode provocar bastante chuva por aqui. As temperaturas devem ficar entre 17 e 25 graus. A economia brasileira registrou retração de 0,13% no primeiro trimestre de 2018. É o que indica o Índice de Atividade Econômica, uma espécie de prévia do PIB, divulgado hoje pelo Banco Central. Esse recuo se deu na comparação com o último trimestre do ano passado. Quando comparado ao resultado do primeiro trimestre de 2017, o índice indica uma alta de 0,86%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa de juros básica da economia brasileira em 6,5% ao ano. A decisão unânime que surpreendeu o mercado e encerrou a série de 12 cortes consecutivos. Segundo o Copom, a medida foi necessária por causa do cenário externo adverso e a volatilidade do mercado financeiro. A taxa se mantém no valor mais baixo desde sua criação em 1996. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Para algum infeliz que gosta de más notícias, hoje tivemos um prato cheio delas. Para começar, a economia ficou praticamente estagnada no primeiro trimestre. Pelo menos segundo uma medida do Banco Central que tenta antecipar qual vai ser o crescimento do PIB, o crescimento econômico. O resultado oficial sai mesmo apenas no final deste mês pelo IBGE. A segunda má notícia saiu agora há pouco. O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia, o piso dos juros no país. Os juros do BC vinham caindo desde o final de 2016. O que houve? Quando a economia está fraca e a inflação está e tende a ficar baixa, como agora, o Banco Central tende a reduzir a taxa de juros também, porque juros menores estimulam mais consumo e mais investimento. Mas temos esse problema com o dólar, que subiu e ninguém ainda sabe onde vai parar. O dólar está ficando forte em todo o mundo. Dólar mais caro pode ter efeito nos preços daqui, nos produtos importados e também naqueles que são feitos aqui, mas podem ser exportados. Isto é, pode aumentar de pão até a gasolina, passando por eletrônicos e roupas. Os preços vão subir? Não sabemos. Está difícil repassar aumento para os consumidores, que já estão comprando pouco e comprariam ainda menos se os preços ficarem mais altos. Com os juros do Banco Central parando de cair, a economia vai crescer menos? Como o corte de juros seria pequenininho hoje, não vai fazer muita diferença. O problema está em outro lugar. O emprego decente com carteira e salário melhor não está voltando. As empresas estão com medo de contratar e ainda mais de investir em aumento de produção. Os governos não investem quase nada porque estão quebrados e não têm imaginação ou competência para passar obras para a iniciativa privada. Por que as empresas estão jogando tão na retranca? Está difícil de saber direito. Um motivo é a eleição do final do ano. Como ninguém sabe que bicho vai dar e pode dar um bicho bem estranho, as empresas ficam na retranca. Enfim, a recuperação econômica não deu para trás, mas anda ficando tão lenta que a economia mal parece se mexer. Boa noite. O juiz acusado de agressão contra a mulher deu uma entrevista ao jornal O Globo. Roberto Caldas alega que as denúncias têm relação com os conflitos na partilha de bens. Segundo ele, Miquela Pereira tinha hematomas porque dava topadas pela casa. Ele a acusa ainda de ter mantido uma governanta em cárcere privado e de ter queimado o primeiro marido com óleo quente. A defesa de Miquela nega que as motivações da denúncia sejam financeiras e disse que o episódio do óleo foi uma situação traumática para ela e que isso não tem relação com a separação dela com Caldas. O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, nomeou hoje o promotor de justiça Roberto Porto para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça.
Amigo do presidente Michel Temer, Porto foi o terceiro mais votado na lista tríplice encaminhada ao governador paulista. 5 anos no Ministério Público de São Paulo, Roberto Porto fez carreira como integrante do Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, onde participou de investigações de impacto, como o da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Durante a carreira na promotoria, Porto se tornou amigo pessoal do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de quem teve apoio para ser nomeado desembargador em São Paulo. A relação de Roberto Porto e Michel Temer vem de família. O pai do promotor, Odir Porto, deixou a presidência do TJ paulista em 1993 para suceder Michel Temer como secretário de Segurança em 1994, durante a gestão do ex-governador Luiz Antônio Fleury Filho, que na época era do PMDB. Roberto Porto foi secretário de Segurança Urbana e controlador do município na gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. Ele só deixou o cargo em março de 2016, quando o Supremo considerou inconstitucional a nomeação de membros do Ministério Público para cargos fora da promotoria. O Tribunal de Contas da União começou a julgar o processo que pode despejar do Porto de Santos a empresa Pérola, ligada ao grupo Rodrimar. O TCU deu 15 dias para que o Ministério dos Transportes apresente um plano de ação para realizar a licitação do terminal de movimentação de carga onde opera a empresa. A Rodrimar é investigada pela Polícia Federal pelo suposto pagamento de propinas ao presidente Michel Temer em troca de benefícios para os seus terminais no chamado Decreto dos Portos. O impacto das pesquisas sobre candidaturas do PSDB em São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso entrevistado é o deputado estadual Marco Vignoli, líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Bom, deputado, vamos falar desse início de campanha política num ano em que tudo parece envolto por uma nebulosa. E eu tenho ouvido de muita gente uma espécie de preocupação sobre o desempenho da candidatura de Geraldo Alckmin. É por entenderem que não apenas a candidatura não deslanchou como esperado, mas também pelo índice de rejeição que cresceu, conforme a última pesquisa divulgada da CNT-MDA. Isso também gera uma preocupação em parceiros seus do PSDB. Eu quero saber se o deputado está preocupado. Olha, muito boa noite, Maria Lídia. Agradecer ao seu prestígio, telespectador. Dizer que nós acreditamos muito na candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. O Geraldo, sem sombra de dúvidas, é o mais preparado, é um produto, principalmente para esse momento que o país passa, precisando de estabilidade, precisando de segurança, e que o Geraldo traz isso na sua candidatura. Uma pesquisa eleitoral é uma foto, não é um filme. Nós temos aí que esperar o momento, finalizando. O Geraldo é experiente nisso, já foi candidato à presidência da República. E a avaliação é que ele vai crescer no momento certo. As alianças que ele vai fazer vão ser alianças principalmente com os partidos que têm a ver com o programa do PSDB, ele tem buscado isso. Além disso, nós temos uma grande expectativa que o Geraldo possa ser o candidato do centro, que vai conseguir levar aí os interesses da população avançando no país nesse momento e que ele possa, assim, a partir de julho, de agosto, avançar nas pesquisas, que vai ser o momento certo. Bom, de verdade, depois das convenções mesmo é que saberemos qual é o quadro, né, de quem vai disputar, essa coisa toda, porque aí os partidos já terão formalizado quem é candidato a quê. Mas prosseguindo, sobre alianças. Eu vejo também que há uma questão muito polêmica no PSDB sobre a aliança com o MDB de Michel Temer. E vi que João Dória é um entusiasta dessa aliança, ele defendeu a aliança, falando que o PSDB precisa ser pragmático para impedir até que num segundo turno a disputa seja entre Ciro Gomes e Bolsonaro. Olha, quando eu vi isso, eu falei, mas como é que o Dória está falando isso? O que será que ele quer dizer exatamente com isso? Ele está mostrando segurança naquilo que está afirmando, nessa tese tão conclusiva, ou um excesso de ansiedade? Olha, eu penso da mesma forma que o João Dória e também acho que o Geraldo Alckmin também pensa. O Geraldo tem o jeito dele de tocar as coisas, eu acredito muito
que essa aliança com o MDB deve acontecer. O MDB tem um legado econômico importante no país nesse momento, pós-impeachment, e o Geraldo vai tocar as coisas no tempo certo. E a popularidade do Temer, né, no ponto em que está tão baixa, isso não pode comprometer a candidatura Alckmin? Na minha avaliação, não. Nós estamos aí falando, e quando ele cita um pouquinho Ciro Gomes de um lado e o Bolsonaro do outro, nós estamos falando de extremos, que o país não pode ir nesse momento. Então, uma candidatura de centro, com o apoio dos partidos de centro e focada na defesa desse legado econômico que, sim, esse governo construiu esse legado. Então, o Geraldo vai pensar para frente, aglutinar, formando essa aliança. No tempo certo, ele tem dito, os partidos que têm pré-candidato, nós vamos respeitar. Os que não têm, nós vamos dialogar agora. Então, as alianças virão e eu penso igual ao João Dória. O MDB será bem-vindo. Tenho certeza que o Geraldo, no momento certo, também vai construir essa aliança. Bom, deputado, João Dória. João Dória não tem uma aceitação unânime dentro do próprio partido. Tucanos históricos já disseram aqui mesmo, no Jornal da Gazeta, que não votariam nele, que não aceitam, etc. e tal. E dentro disso tudo, o que chama a atenção é que tem gente que acha que o Dória não tira o olho da candidatura de Alckmin para a presidência da República e, vendo que a candidatura de Alckmin não deslanchou para vocês ainda, claro, mas o fato é que ela está lá, num quarto lugar, paradinha naquele lugar, que tudo que Dória quer é ser o candidato à presidência da República. João Dória é um aliado confiável de Geraldo Alckmin? Olha, primeiro dizer que eu tenho certeza que o nosso candidato a presidente da República é o Geraldo Alckmin e a governador o João Dória. É evidente que os adversários, a todo momento, tentam colocar essa situação. Estou falando de gente do seu partido, estou falando de outro partido, não. Mas o partido é grande e sempre foi assim. O João Dória teve mais de 80% dos votos nas prévias. Então, o partido majoritariamente apoia ele. Agora, é um partido grande, tem gente com opiniões diversas. É natural isso, que possam ter outras opiniões sobre as candidaturas. Agora, o João Dória tem sido um parceiro leal. A gente avalia que de forma muito importante essa dobradinha João Dória e Geraldo Alckmin vai ser, sobretudo aqui em São Paulo, uma dobradinha importante e de sucesso. Então, eu tenho certeza que as candidaturas postas do João e do Geraldo vão ficar até o final e para ganhar a eleição. Bom, falando em lealdade, Alckmin é leal a Dória? Porque essa história dele falar que tem 2 palanques em São Paulo e não assume batalhando e trabalhando e pedindo voto para uma delas em especial, no caso seria de se esperar que fosse João Dória, por ser do PSDB, Alckmin é presidente nacional do PSDB, entra nessa pergunta. Alckmin quer mesmo que Dória se eleja governador de São Paulo ou está preferindo Márcio França? Olha, Maria Lídia, ele quer sim. Ele já afirmou, no momento em que o João Dória ganhou as prévias no partido, ele deu a declaração que o candidato do PSDB é o candidato dele. É evidente que ele tem um respeito pelo governador Márcio França, foi vice dele, tem a responsabilidade de conduzir o Estado até o fim do ano, mas nós não temos dúvidas que o candidato do Geraldo Alckmin será o João Dória, o candidato do PSDB. Será? Ainda não é? Será, a partir das convenções será, agora todo mundo é pré-candidato. Bom, Márcio França, ele parece muito sereno e confiante. E ele tem dito até que acredita no esvaziamento da candidatura de João Dória, porque pelo fato de João Dória ter deixado a Prefeitura de São Paulo, não cumprindo uma promessa que ele havia feito de ficar os 4 anos. E ele acha que a candidatura dele, Márcio França, é que vai subir, principalmente depois que assumiu o governo do Estado. Márcio França está com essa bola toda? Olha, na minha avaliação, com todo respeito ao governador Márcio França, ele tem patinado desde que assumiu o governo do Estado de São Paulo. Muito bom de política, mas de gestão ainda não mostrou a que veio. É evidente que o Márcio tem a estratégia dele, que é de tentar colar essa situação da Prefeitura de São Paulo, mas não é a realidade. Nós temos aí um governo do Estado de São Paulo como maior parceiro da Prefeitura. O João Dória, mesmo aqui na capital, é líder nas pesquisas, assim como é no Estado de São Paulo. E é evidente que ele não está indo ser governador em outro estado, ele vai ser governador nesse estado, com o Bruno Covas de prefeito, numa grande parceria e levando em frente esse legado construído há tantos anos. Hoje o governador Márcio França se aproxima muito mais de uma gestão do PT e de partidos de esquerda do que uma gestão do governador Geraldo Alckmin. Encerrando, Marco Vignoli é candidato à reeleição? Candidato à reeleição. À reeleição. Candidato à reeleição. A deputada estadual pelo PSDB. A deputada estadual, Maria Lídia, tem feito aí um bom trabalho na Assembleia e espero voltar na próxima eleição aqui, depois da eleição. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Lídia.
Gamberini. Em CPI no Senado, que investiga maus tratos contra crianças e adolescentes, o técnico Fernando de Carvalho Lopes afirmou que é vítima de vingança. Ele foi acusado de abuso por atletas e ex-atletas de ginástica. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando de Carvalho de Lopes, falou pela primeira vez sobre as denúncias de que teria abusado sexualmente de mais de 40 atletas. Ele disse que é inocente e que o movimento dos ginastas é vingança, porque ele era um treinador rígido e chegou a interferir no salário e nas bolsas dos atletas. Eu trabalho há 20 anos. Eu não trabalho há 20 meses e nem há 20 dias. A partir do momento que uma acusação dessa é feita em meu nome, sobre um assédio sexual, eu entendo que é uma denúncia muito grave e muito difícil de lidar, principalmente com quem sofre. Eu sou pai. Eu sou o primeiro a falar que eu sou contra tudo isso e correria atrás de todos os direitos possíveis para os meus filhos. Mas entendo também que no volume que é colocado sobre mim, da forma que é feita as falas e acusações, eu não vejo outra coisa a não ser vingança. Os senadores apresentaram alguns dos casos que vieram a público, como a denúncia de que ele tomava banho com os atletas. Ele autorizou a CPI do Senado para quebrar sigilo telefônico, fiscal e de e-mail. Ao menos 2 jovens maiores de idade que já prestaram depoimento à polícia também devem ser convocados a depor na CPI. Continua incerta a reunião de cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, marcada para o mês que vem em Singapura. Segundo os americanos, os preparativos para o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump continuam. A porta-voz da Casa Branca anunciou que os Estados Unidos vão continuar a pressionar a Coreia caso a reunião seja cancelada. O anúncio veio depois que a Coreia do Norte considerou uma provocação gratuita os exercícios militares americanos na Península do Sul, em meio à melhora das relações entre as duas Coreias. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O presidente do INSS, Francisco Lopes, é demitido depois de denúncia de um contrato suspeito. Eram quase 9 milhões de reais em programas de computador considerados inúteis pelos técnicos. O Supremo abre mais um inquérito sobre os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, do MDB. Desta vez, o caso envolve repasses de 40 milhões de reais da JBS Friboi a políticos do partido. Polícia Federal afirma que propinas da Odebrecht pagaram reforma do sítio em Atibaia usado por Lula. Cumprindo pena pelo apartamento no Guarujá, o ex-presidente é réu, mais uma vez, por lavagem de dinheiro. Empresário condenado por corrupção na gestão de Celso Daniel pede a Gilmar Mendes para não ser preso. Ronan Maria Pinto teme que o Tribunal de São Paulo aplique a decisão do Supremo sobre a segunda instância. Justiça bloqueia 100 milhões de reais de doleiros acusados de ligação com o narcotráfico. Um deles, Carlos Alexandre de Souza Rocha, fez delação na Lava Jato, mas continuou no crime. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira as previsões do baralho cigano com Maria Itália no Mulheres desta quinta, 14h.